relações que existem entre tensões médias e alternantes. Vou abrir um parênteses aqui para dar uma explicação para vocês, para dar o andamento, então, desta próxima etapa da nossa aula de hoje. Tá? Então, assim, se nós temos uma peça que precisa ser dimensionada a fadiga, tá? Vamos colocar aqui sempre um diâmetro Dzinho, alguma coisa assim. A gente sabe que essa peça ela é feita com um certo material, então, tá? Aqui, a partir de agora, tudo é carga dinâmica, tá? Tudo é carga dinâmica. Essa peça, então, tem um material que possui certas resistências, SL, por exemplo, um aço, e eu preciso encontrar as propriedades de peça, as propriedades de resistência de peça, que é o SE, certo? E aí, para a peça, tendo o SE, eu consigo já, a partir dele, caracterizar a resistência da peça. Tá? A resistência da peça. Então, essa é a primeira etapa que nós temos para desenvolver no projeto de uma peça dinâmica. Resistência da peça. Tá? Resistência da peça. Tá? Primeira coisa a ser calculada. Só que, nesta peça, ela vai ser solicitada a esforços. Por exemplo, aqui, um esforço F de tração. E como nós estamos trabalhando com tensões, fadiga, né, essas forças são forças dinâmicas no tempo. São forças variáveis. Tá? E essas forças vão apresentar um valor mínimo e um valor máximo. Tá? A partir desse valor mínimo e máximo e mínimo que é aplicado, nós podemos, a partir dele, determinar, então, né, as forças médias e forças alternantes que ocorrem aí. Tá? Então, podemos determinar as forças médias e alternantes que ocorrem na peça. Certo? Bom, a peça, então, também pode ser solicitada, ela é solicitada por diversos tipos de carregamento. Esse carregamento, essa força F, pode induzir na peça tensões de tração e compressão, como é o caso do desenho aí, tração, compressão. Pode induzir tensões de flexão. Pode induzir tensões de cisalhamento puro. Vou colocar aqui cisalhamento puro. Ou pode induzir aí tensões de torção. A carga F, conforme ela é aplicada na peça, ela pode gerar esses tipos de solicitações, então. Solicitações. Cada solicitação dessas, a tensão de tração e compressão, vou botar aqui só T, sigma T, ela é calculada pela força dividido por área. Certo? Lá de resistências materiais. Então, aqui eu tenho as tensões. A tensão de flexão, lá por resistência dos materiais, ela é calculada pelo momento fletor vezes o C sobre o I. Se for cisalhamento puro, ele vai induzir tensão tangencial, tensão de cisalhamento. Lá por resistência dos materiais, novamente é a força dividido pela área. E se for torção, né, a tensão, então, tangencial de torção, ela é calculada por momento torsor vezes o R sobre o momento de inércia J. Então, isso aqui são as tensões que são geradas a partir do tipo de solicitação. Né, a forma como a força é aplicada na peça. Tá? Então, gera essas situações aí. Tá? Só que agora, então, como existe uma força média e uma força alternante,
Nós precisamos calcular essa força média e alternante. E aí, então, na hora de calcular as tensões, nós vamos ter que calcular tensões médias e alternantes. Então, agora, essas tensões aqui, ó, nós vamos ter sempre dois cálculos para serem feitos. Nós temos que calcular a tensão de tração média e alternante. E essa tração média e alternante leva em consideração a força média e alternante. A tensão de flexão vai ser média e alternante. E para calcular ela, eu tenho que levar em conta a tensão, o momento fletor médio e alternante. Então, agora, em paralelo, sempre vão existir dois cálculos de tensão. A força média alternante se transforma em tensões médias e tensões alternantes no cálculo dinâmico. Tá? Então, lá em resistência dos materiais, nós fazíamos um cálculo só, tensão estática. Agora, sempre que nós vamos calcular tensão, vai ter força média e alternante, tensão média e, em paralelo, o cálculo da tensão alternante, porque elas podem ser diferentes. Tá? Então, poderemos calcular qualquer uma dessas tensões aqui, pelas formas da resistência dos materiais, só que temos que levar em consideração as médias e alternantes. São dois cálculos em paralelo no cálculo dinâmico. Bom, essa peça que a gente vai estar trabalhando, ela pode ter algum rebaixo. Imaginem aqui, então, uma peça, né, essa peça aqui, e ela apresenta, então, um rebaixo aqui na peça. Tá? Ela possui variação de seção. Ou ainda a peça, ela pode ter um escalonamento, né? A peça que eu vou projetar, ela pode estar sujeito a um escalonamento de eixos, né? Uma diminuição da seção transversal. Eu parto aqui de um diâmetro D e vou para um diâmetro menorzinho, Dzinho. Tá? Então, sempre que eu tiver um escalonamento, se eu tiver uma chapa e essa chapa tem um furo no meio, né? Se ela tem um furo no meio, sempre que eu tiver uma variação de seção da peça, existe um problema que é concentração de tensões, que nós temos que levar, então, em conta no projeto dinâmico. Concentração de tensões. Então, todo projeto dinâmico, temos que levar em conta essas variações que vão provocar o acúmulo de tensões nesses pontos. Então, cada um desses pontinhos aqui, né, aqui, nessa seção aqui ou aqui, nós vamos ter tensões sendo juntadas, acréscimo de tensões. Tá? E esse acréscimo de tensão eleva aquela tensão local. E ali, se eu acrescento mais tensão, a falha pode acontecer de forma mais rápida. Então, eu elevo a tensão naquele ponto. Então, agora, no projeto dinâmico, nós temos que levar em consideração essa concentração de tensões, tá? Que antes, lá na resistência dos materiais, não era levada em conta, porque na maior parte das vezes ela acabava até ajudando na resistência da peça, devido ao encruamento da peça. Mas agora, no caso de carga dinâmica, isso não é mais possível. Tá? Então, dependendo do tipo de carregamento, se eu tenho peças, por exemplo, tracionadas e flexionadas, nós vamos ter tensões, né, fatores de concentração de tensões, KF dinâmicos, né, ligados a cargas, cargas alternantes, e fatores de concentração médios, que vão aumentar a tensão local naquele ponto de concentração de tensões. Então, no caso de tração e flexão, esses fatores terão esse nome aqui, e se for cisalhamento e torção, que envolve cargas de cisalhamento, né, os fatores vão se chamar KFT ou KFT médio. Tá? Então, o T está associado a cargas torsionais ou de cisalhamento. Tá? E aqui não tem, é associado a cargas normais, então. Isso aqui está ligado a tensões normais.
E isso aqui está ligado a tensões tangenciais. Tá? Então, vamos ter isso agora na nossa peça. Tá? E esses fatores de concentração de tensões, eles vão estar multiplicando as nossas fórmulas de tensões médias e alternantes aqui de resistências materiais. Então, aqui, ó, eu vou ter o fator Kf multiplicando a tensão nominal. Aqui, eu vou ter um fator Kf ou Kf médio multiplicando a tensão alternante. Aqui, um fator Kft multiplicando essa fórmula, que são fatores, né, que aumentam a tensão local. Então, agora, quando eu vou fazer, por exemplo, um projeto de uma peça sujeito a uma carga axial, nós vamos ter que calcular, em primeiro lugar, a tensão média. Então, a tensão média, no caso desse exemplo aqui, ó, tá? A tensão média vai ser o quê? Vai ser o fator de concentração de tensões dinâmico, médio, vezes a força média dividido pela área da peça. E a tensão alternante aplicada na peça vai ser o Kf, que é aplicada à carga alternante, é o nome da concentração de tensões aplicada à carga alternante, vezes a força alternante sobre a área da peça. Então, a partir de agora, levando em consideração os fatores de concentração de tensões, nós temos que calcular as tensões de trabalho usando a fórmula da tensão nominal e o acréscimo de tensão. Então, isso aqui são tensões de trabalho. Tensões que são desenvolvidas na peça. E se eu conheço a tensão de trabalho e conheço também a tensão de resistência da peça, eu posso calcular o coeficiente de segurança da peça. Tá? Ou então, dimensionar a peça. Tá? Que é a proposta do que se fala quando estamos projetando peças para uma carga dinâmica. Tá? Então, é fundamental ter esse entendimento a partir de agora. E esses fatores Kf e Kf médio, esses fatores aqui, eles são determinados a partir do fator de concentração de tensões estático da peça, Kt. Sempre que tiver Kt, é um fator de concentração de tensões, concentração de tensões estático, tá? E aí há um conjunto de gráficos que permitem calcular o estático. E a partir desse estático, eu transformo ele no dinâmico. Então, a primeira etapa sempre é transformar o fator Kt, calcular o Kt. Então, no apêndice do e-book de solicitações dinâmicas de vocês, lá no apêndice tem o fator de concentração de tensões estático para diversos tipos de situações. Peças com gola, peças com redução de seção, peças com furo. Para cada caso tem lá um conjunto de gráficos que permitem calcular o fator de concentração de tensões estáticos. E aí a gente transforma eles para o dinâmico e aplica nas fórmulas, certo? Para serem calculadas as tensões de trabalho dinâmica do sistema. E a partir delas, então, dimensionamos a peça comparando com a resistência da peça. Tá? Então, essa é a ideia, então, dessa nossa aula. Tá? Fazer esse cálculo dessas tensões de trabalho. Tá? Por quê? Porque vai ser importante para nós. Tá? Para transformar o fator de concentração de tensões estático em um fator dinâmico de fadiga, a gente pode usar essa expressão aqui, ó, Kf igual a Q vezes fator estático menos 1 mais 1, onde Kt é o fator estático e Q é o fator de sensibilidade ao entalhe. C é o fator de sensibilidade ao entalhe. Tá? Fator de sensibilidade ao entalhe. Ele é uma característica do material que diz
o quanto ele é sensível ao entalhe. Esse fator Q, tá? Ele pode ser, para alguns materiais, meio que genericamente, ser encontrado a partir dessa tabela. Então, olhem, para o SAI 1015, o fator Q, né, não tendo nenhum valor específico para ele, varia entre 0,4 a 0,7. Já o 1035, ele é mais sensível ao entalhe, 0,5 a 0,35. O aço mola, o aço mola, é altamente sensível ao entalhe, 0,95 a 1. Quer dizer que qualquer entalhe que eu tenho num aço mola, numa mola, isso já pode conduzir à fadiga da peça, certo? Ele é altamente sensível ao entalhe, tá? E outros materiais também são sensíveis ao entalhe. Então, esse material 1015, ele tem uma pouca influência ao entalhe, e à medida que eu vou, né, tendo materiais mais nobres, talvez aqui eles ficam mais sensíveis ao entalhe. Quanto mais próximo de um, mais sensível ao entalhe é o material. Vou perguntar para vocês, qual material que vocês conhecem, além desses, que seja altamente sensível ao entalhe? Conhecem algum? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Madeira. Será que a madeira é sensível ao entalhe? Sabe que eu não sei. Mas pode ser que seja. Mas eu acho que não é muito, não. Como é que vocês cortam o vidro? O que o diamante faz no vidro para que vocês cortem o diamante? No caso do vidro, o que o diamante faz é um risco, é um entalhe minúsculo, muito pequeno. É um entalhe, é um risco. O risco é um entalhe. Mas ele faz um entalhe muito pequeno, né, um risco, e depois, quando você força esse risco, ele quebra o material. Então, se fosse o vidro, aqui, o vidro tem uma sensibilidade ao entalhe quase que muito grande. Então, qualquer risquinho que eu tenho no vidro, eu forço ele e quebro. Né? Então, o vidro é um material altamente sensível ao entalhe. Tá? Então, pessoal, é essa relação que existe. Essa pequena esse pequeno risco, que é um pequeno entalhe, já leva a falha. Então, o que nós vamos fazer? Para calcular este fator dinâmico, nós precisamos, então, saber o fator de sensibilidade ao entalhe, determinar o fator de concentração estático do material, da peça, e a partir daí determinar o KF. Com esse KF, eu multiplico ele com a tensão nominal, ou nominal de normal, ou nominal de cisalhamento, e eu tenho a tensão gerada no material, a tensão de trabalho que está ocorrendo no material. Essa tensão nominal pode ser de flexão, né? Momento fletor vezes C sobre o I, ou pode ser de tração, força sobre área. A tensão nominal aqui pode ser, né, tal força sobre área cisalhamento, ou tal momento torsor vezes o C sobre o J. Então, a tensão nominal é a tensão que vem lá da resistência dos materiais. Tá? E aí, então, né, multiplicada pelo fator KF, eu tenho a tensão aplicada na peça. Agora, então, é fundamental, pessoal, a gente determinar nas peças submetidas a cargas dinâmicas, determinar esse fator de concentração de tensões. Por quê? Aí vem a pergunta do Leonardo, do COP. Tá? Leonardo,
Como você comentou antes, esse aqui é um diagrama tensão-deformação de um aço. Então, quando o material é sujeito a uma carga estática, antes de romper o material escoa. Ele escoa nessa região, lá no nível de tensão de escoamento. Então, se eu tivesse uma peça sujeita a um carregamento estático, vou fazer aqui, ó. Tá aqui a peça. Eu vou pegar nessa peça e vou aplicar uma força. E essa força vai levar à ruptura. Então, quando eu aplico uma força, o que vai acontecer na peça é alguma coisa assim, ó. Quando eu aplicar a força, essa peça vai sofrer alguma coisa assim, ó. Esta região aqui vai se deformar em função, ó, da deformação que tem na peça, né? E ela vai ter esta redução de seção aqui, ó, tá? A peça, antes de romper, ela vai passar por escoamento. E no escoamento da peça vai ocorrer, então, um rearranjo dos átomos. Sempre que uma peça é escoada, ocorre o encruamento da peça. Encruamento. Então, aqui com força, aplicando força. Vai ocorrer o encruamento, e esse encruamento, se for uma carga estática, ele até acaba aumentando a resistência local da peça. A peça encruada aumenta a dureza e aumenta a resistência da peça local. Tá? E aí chega um ponto que a força aumenta muito e a peça se rompe. Cheguei na ruptura da peça. Só que a falha dinâmica, a falha, o SE da linha ou da peça, ele sempre é bem inferior à tensão de escoamento. Então, uma peça dinâmica, ela sempre vai falhar com um nível de tensão sempre inferior ao limite de escoamento. E aí, aquele encruamento não vai aumentar a resistência. E, se não aumentar a resistência, qualquer concentração de tensões que eu tenho na peça já vai diminuir altamente a resistência. Então, eu preciso usar o fator de concentração de tensões. Tá? Porque a ruptura de uma peça dinâmica sempre ocorre com um nível de tensão bem inferior ao limite de escoamento. E aí, então, é imprescindível fazer isso. E aí, eu tenho que transformar o KT estático, tá, em dinâmico e multiplicar, então, pelas tensões para calcular a tensão de trabalho. Tá? Então, o fator Q depende dessas análises aqui, tá? E também o fator de sensibilidade ao entalhe pode ser calculado por algumas fórmulas, mas muito especificamente para alguns casos. Então, existe essa fórmula de Kuhn-Hart, que permite, a partir raiz de A sobre raiz do entalhe, calcular o fator Q. Então, para calcular essa raiz de A, eu tenho que saber qual que é a resistência, no caso de aços, a resistência SUT do material, e eu tenho a raiz de A, em polegada ela 0,5. Tá? Se for alumínio, também, a partir do SUT, eu tenho raiz de A. Alumínio endurecido, duralumínio, por exemplo, né? Também, a partir do SUT, eu tenho o raiz de A. E tem que saber também qual que é o raio de entalhe. Esse raio de entalhe é isso aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, um escalonamento de uma peça, tá? Tá aqui a peça, sujeito a um escalonamento. Aqui existe um raiozinho de escalonamento, um raio de concordância. Eu preciso saber esse raio de concordância em polegada aqui para jogar nessa fórmula. E aí, então, como o raiz de A das tabelas e a raiz de R do raio de concordância, eu calculo a sensibilidade entalhe para o aço, para o alumínio recozido e o alumínio endurecido a partir dessas tabelas aqui. Tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha esses fator Q para calcular o fator KF. Como eu falei no começo,
Existe o fator de concentração de tensões aplicados a tensões médias e alternantes. Somente KF é o fator aplicado a tensões alternantes, componentes alternantes. Quando eu tenho o KF médio, ele é aplicado a tensões médias. Na maior parte das vezes, o KF, eu calculo o KF, e o KF médio é igual ao KF. Tá? Quando eu tenho essas condições aqui de operação de tensões, geralmente acontece isso. KF, sempre, na maior parte das vezes, o KF médio, ele vai ser igual ao KF. Se for material frágil, KF médio é igual ao KT estático. Se for a maior parte dos materiais, geral, geralmente KF médio igual a KF. A gente calcula o KF e depois iguala ao KF médio. Então, com essas informações, pessoal, a gente pode então começar a pensar em fazer os exercícios que estão propostos na primeira lista de exercícios. Calcular as tensões de trabalho. Todas elas, então, as tensões de trabalho, sempre vão estar ligadas, então, pessoal, com a tensão nominal aplicada ali, vezes um fator de concentração de tensões. O fator de concentração de tensões depende, então, né, do formato da peça. Tá? Se nós olharmos aqui um pouquinho no e-book de vocês, da aula passada, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Esses fatores de concentração de tensões, tá? Estão lá no final, ó, aqui, no apêndice 2, vocês têm os diversos fatores de concentração de tensões aplicados a diversas situações, a diversos tipos de configuração de peças. Tá? Esses fatores que estão colocados aqui, todos eles são fatores estáticos. Tá? E aí, então, a partir da relação entre as propriedades do material, então, o primeiro vídeo que está na aula de hoje, ele permite, então, calcular o fator KT estático, e depois a gente transforma ele para o dinâmico, tá? Usando o fator de sensibilidade ao entalhe. Então, o primeiro exercício que está proposto para vocês hoje, aqui, a primeira videoaula que tem aí, tá? Ela vai determinar o fator de KT, de concentração estático, para uma peça sujeito a um tipo de esforço. Vejam que esse gráfico aqui vale para a força de tração. Já o gráfico seguinte, ó, ele vale para momento fletor. Quando eu tenho um eixo escalonado de desão para desenho, com um certo raio de concordância e aplicado o momento fletor. O gráfico seguinte é quando eu tenho torção no eixo, nesse eixo escalonado. E assim, existe para cada tipo de configuração, aqui um eixo com gola, né, com rebaixo, mostrando então os gráficos que permitem calcular o KT, e assim por diante. Para várias situações diferentes, né, nós temos então os fatores de concentração de tensões. Vejam aqui, ó, que é para um eixo com um furo. Na superfície do furo, então, eu tenho a concentração de tensões estáticas KT. Aqui, ó, uma peça quadrada, uma chapa sujeita a uma redução de área. Tá? Então, há vários elementos que podem caracterizar onde eu tenho redução de seção, a concentração de tensões. Tá? Aqui no caso, ó, tem um exercício que vocês vão resolver que tem uma chapa com um furo, tá? Sujeito a momento fletor. Então, lá no furo, eu tenho esse fator de concentração de tensões estático aplicados lá. Tá? E assim, para vários casos diferentes, né, nós temos situações diferentes. Tá? Então, vai ser por aí, então, que vocês vão agir para calcularem as tensões de trabalho. Tá? Determinar o fator de concentração de tensões dinâmicos, KF ou KF médio,
e multiplicar pela tensão nominal, né, que existe ali. Tá? Aí vocês têm as tensões de trabalho. Com a tensão de trabalho e a tensão de resistência, na próxima aula nós vamos usar as teorias de Goodman e de Soderbergh para calcular o coeficiente de segurança. Tá? Então, para calcular o coeficiente de segurança, é imprescindível saber tensão de trabalho e tensão de resistência. Aplicamos as teorias de cargas dinâmicas, teorias aplicadas a cargas dinâmicas, e dimensionamos, então, a peça.